Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Manual do Programador. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as novidades do .NET 9. Vamos nessa? Galera, antes da gente falar sobre as novidades, se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, curta o vídeo, para o YouTube entender que é um vídeo bacana que te ajudou, aí ele indica para mais pessoas e conseguimos ajudar mais gente, beleza? Galera, hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente, né? Vocês podem reparar que a gente não abriu o Visual Studio, a gente abriu aqui um slide que a relação do .NET 8 e .NET 9 não teve tanta mudança assim em termos de código, teve mais melhoria em processos que foram implementados na versão 8 e teve melhorias dele para a versão 9. Então, galera, eu peguei algumas melhorias aqui que eu achei assim mais usadas no dia a dia, né? Para a gente não ficar passando coisas assim muito complexas que no dia a dia a gente não vai usar muito pouco. Então, eu tentei achar coisas mais objetivas assim que vai facilitar vocês no dia a dia, né? Coisas assim mais de cotidiano, porque eu imagino que a maioria das pessoas aqui do canal trabalha assim com projetos envolvendo CRUD, banco de dados. Acho que deve ter pouca gente aqui que trabalha com desenvolvimento de jogo e etc. Beleza? Então eu vou seguir aqui nas melhorias aqui. A primeira melhoria, galera, ela é mais assim, não é a nível de código, né? Pode-se dizer assim, mas ela é muito importante, porque ela foi uma melhoria no processo desse ATO. O que é esse ATO? Eu deixei aqui um comentário aqui, né? É uma técnica de compilação em que o código-fonte é transformado em código de máquina antes da execução do programa. Ou seja, eu deixei um exemplo embaixo para ficar mais claro para a gente, porque só lendo isso aqui, você fala, beleza, será que é na hora do build? Será que é na hora de publicar? Mas eu pesquisei e peguei que o comando nesse ATO é na hora da publicação. A hora que a gente vai gerar o nosso release, a gente informa para o .NET, né, que a gente quer gerar através desse processo do ATO. Ou seja, aqui a gente vem e passa aqui esse ATO aqui. Legal? Então a gente passa aqui embaixo falando, ó, a gente quer sim gerar nesse ATO. Então teve uma melhoria, né, no processo de inicialização e no uso da memória. Outra melhoria importante também é do Garbage Collection. O que esse Garbage Collection faz? Tentar explicar para vocês de uma forma mais simples possível. Quando a gente declara uma variável no sistema, né, a gente chama um método e dentro desse método a gente declara várias variáveis. O Garbage Collect, a função dele, o que é? No final, quando a gente encerra o nosso método, a gente dá um return ou só finaliza ele mesmo quando ele não tem return. A gente não fica se preocupando em limpar essas variáveis que a gente declara na memória. Por exemplo, vamos imaginar que a gente pôs var produto, var pessoa, no final a gente não limpa. Quem faz esse gerenciamento é o Garbage Collect. Ele tem a função de gerenciar para a gente esse uso da memória. Então ele vai e elimina na memória essas variáveis que a gente vai declarando ao longo do tempo, ele vai limpando para sempre, né, a nossa aplicação ficar otimizada. Se não tivesse ele, a gente teria que ser responsável por fazer isso manualmente. Então, toda vez que a gente declarasse algo na memória, a gente no final ia ter que limpar, porque imagina, só declara, no final limpa, a gente acaba estourando o recurso da máquina no de memória. Então, a função dele é muito importante e a melhoria que teve aí, no caso, foi de processo também. Mais uma vez, tentando reduzir a demora. Imagino que quando ocorre muito dado que entra na memória, né? Beleza? Então, essas daqui é uma parte assim que a gente não codifica, né, em termo, mas ela é importante no dia a dia, porque imagina, um problema no Garbage Collect corre grande risco de dar estouro de memória. Vamos ver aqui. Galera, aqui é mais um Nuent Framework. Também, em termos de adicionamento de código novo, não teve, né, mas ele teve aqui, ele fala na otimização, que uma melhoria no desempenho das consultas e um suporte a novas integrações com o banco de dados. Eu deixei aqui uma parte do código, só que eu já informei aqui que essa melhoria não foi dessa versão, né? Imagino que essa Asno Track aqui, ele tenha até das versões bem mais antigas, né? Esse Asno Track aqui, nas versões mais antigas, a gente até utiliza ele.
Até no Entity Framework, se eu não me engano, a gente tem ele. Eu deixei ela ali porque eu não sei se todos vocês conhecem, usam, mas eu vejo ela muito importante assim no sentido, qual que é a função dela? Quando a gente declara, faz uma consulta com o Entity Framework, a gente passa o S-No-Track, a gente informa para o banco, falando para ele assim, né? Para o banco, no caso, né? Desculpa, para a nossa aplicação, falando para a nossa aplicação assim, ó, eu não quero que esse usuário aqui seja rastreado, ou seja, eu não fico guardando ele, o histórico dele, porque qual que é a diferença? Quando eu não uso o S-No-Track, eu guardo esse histórico, ou seja, qualquer manipulação que eu faço nesse dado, no final eu faço uma edição, eu tenho esse histórico para poder fazer essa edição. Se eu não coloco o S-No-Track e no final eu tento fazer uma edição, eu não tenho histórico. Como é que eu vou editar? Eu vou e crio. Entendeu? A diferença é o quê? Quando a gente for usar get, é sempre vantajoso passar o S-No-Track. Claro, eu vou fazer um get daquele objeto, né, daquele dado no banco, mas aquele objeto em si eu não vou manipulá-lo. Se eu manipular ele, não compensa usar o S-No-Track, porque pode dar esses problemas que eu falei. Eu já, no começo, quando eu não entendi muito bem, eu já fiz isso. Eu já usei o S-No-Track em chamadas e no final eu usei o edit para editar e ele acaba inserindo. Então, ou seja, ele acaba duplicando um dado no banco, dependendo se o seu banco não tiver restrições para aquele tipo de dado. Então, é tomar muito cuidado com isso. É muito bom usar, mas somente em métodos que fazem get. Se naquele método eu faço um get, mas faço alguma manipulação do dado, não uso. E o uso dele tem melhora de performance. Então, é recomendado usar sim, nessas condições. O system.json, essa melhoria, galera, eu vou confessar para vocês assim, eu trouxe aqui porque eu acho importante que já faz um tempo já que a Microsoft vem falando desse system.json. Eu particularmente não uso, mas não é porque eu não uso porque eu acho ruim, nada tudo mais, é porque eu uso o NewtonSoft há bastante tempo e é aquilo lá, né? Eu venho usando eles na aplicação e ele não vem me deixando na mão. Então, é até um erro falar, porque numa dessas você fica limitado a uma tecnologia e no mercado pode ter outras melhores. Mas eu fico meio receoso de usar no fato de a hora que se você troca e começa a dar erro, aí começa a dar aqueles erros inesperados, né? Fala, nossa, nunca deu, agora deu esse erro. Então, eu fico meio assim de trocar, mas eu imagino assim, se você vai começar uma aplicação nova, vale a pena fazer um teste. Porque sempre a Microsoft vem falando que está lançando, que está otimizando, mais uma melhoria, mais uma otimização. Então eu imagino que sim, deve estar ficando muito bom esse processo, porque você vê que eles estão dando importância para ele. Né? Beleza? O outro ali é a integração lá do ATO que a gente viu lá, que é no processo do release, também na serialização do JSON. Beleza? Então, esse daqui eu também acho, também não foi dessa versão, como eu havia falado, né, que não teve novidades assim da versão, mas eu acho legal. Começou um projeto, vale a pena dar um teste nesse system.text.json. Agora, o Nuable Reference Type. Galera, esse daí é quando a gente vai declarar as nossas variáveis, né, a gente informar que ela é nula, né? Então, teve um melhoramento aqui na detecção, né, mais precisa de possíveis erros nulos e na integração de ferramenta como suporte às ideias do Visual Studio. Essa melhoria, galera, o que eu entendo dela é o quê? O Visual Studio está ficando mais inteligente, ele vai acusar mais a gente agora quando... Eu falo assim, quando a gente usar, obviamente, né, a versão do .NET 9, que é o C Sharp 3, quando a gente usar isso, essa melhoria, no meu ponto de vista, eu entendo o quê? Que ele vai ficar mais inteligente, no sentido assim, ele vai acusar pra gente, com erro, né? Aquela variável que você colocou ali tem grande chance de dar um erro, então ele vai dar um aviso pra gente, ele vai informar pra gente, se você não tratar, não falar que aquela variável aceita nulo e chegar ao nulo, vai dar um erro. Então, eu acho muito importante a gente se tentar isso, principalmente nas strings, que agora, se eu não me lembro, eu não sei se foi no .NET 7 ou 8, que a gente agora passou a ter que declarar string, né? Falar que a string aceita nulo. Então, eu acho importante a gente fazer isso, tentar, porque isso daí, galera, para as pessoas que programam há mais tempo, sim, não está acostumada a falar que a string é nula.
Aí você já cria aquela DTO para fazer aquela busca de dados do banco. A hora que chega a informação, passou no teste, pum, pôs para produção, tal campo era string, você não colocou que ele aceita nulo, dá o erro. Então a tendência aqui que é o Visual Studio começar a alertar mais, principalmente ao meu ver, na string, ele bater mais de frente na string, nos outros campos óbvios também, mas na string por esse fato de ser novo, né? É o que eu tô falando, ainda é recente, por mais que veio do 7, eu não lembro se veio do 7 ou do 8, me desculpe, eu não lembro cravar 7 para vocês, mas de qualquer forma, 7 e 8 tá aí, é recente, beleza? Então, isso daí também é mais uma melhoria aí também, é importante porque é novo, igual eu disse, é recente isso, principalmente a partir da string. Machine Learning e IA, galera, que Machine Learning e IA eu trouxe aqui para vocês, mais curiosidade mesmo. Eu não tenho assim, propriedade para falar, porque eu não uso muito. Para falar que eu nunca fiz nada, eu já fiz uma integração com o GPT, mas o GPT lá da Azure, né? Você criava o serviço lá no Azure e fazia o uso dele. Então eu não sei falar para vocês a que ponto essas melhorias foram, né? Mas por curiosidade eu trouxe aqui que teve a integração com a IA generativa, né? Suporte às bibliotecas para trabalhar com o modelo de IA, como o GPT. Imagino que deve ter mais para os outros, preciso dar uma pesquisada. A melhoria, né, do Machine Learning ali, do .NET, que foram novos recursos para facilitar a integração de modelos e de Machine Learning em aplicações .NET. Do Machine Learning, galera, eu nunca fiz nenhum teste mesmo, então quem tiver algum comentário, souber mais, quiser deixar aqui alguma informação falando se isso foi relevante ou não, essa parte aqui eu não vou conseguir trazer para vocês. Coloquei aqui mais por curiosidade, né? Porque vocês podem ler que teve a melhoria e eu não falei, então eu acabei colocando aqui mais por curiosidade. Links otimizados. Essa melhoria aqui, galera, é a melhoria de desempenho para a consulta de link, especialmente em cenários com grande volume de dados. O que seria isso aqui? O Parallel, né? O exemplo que eu vi aqui é você usar o Parallel. Muitas vezes eu acho que imagino que vocês já devem conhecer o Parallel Force, daí é esse Parallel. Nesse sentido que a gente vai, quando você tem grande volume de dados, você quer otimizar, você faz esse recurso de usar esse Parallel para ele facilitar. Tomar um pouco de cuidado com tanto esse Parallel quanto com o Parallel For, principalmente se você tiver dentro desse Parallel, tiver fazendo interação com algum serviço, por exemplo, tiver fazendo interação com algum banco de dados, ou algum outro tipo de coisa, salvando algum arquivo. Eu falo assim, porque dependendo a quantidade de dados e o volume que for, você pode acabar estressando muito esse serviço que está sendo utilizado e acabar, sei lá, derrubando um banco, por exemplo, né? Ou levando às alturas, né, o processamento e assim vai. Então, é muito útil esse recurso, mas tomar cuidado com o que colocar dentro dele, entendeu? Dentro do Parallel. Nesse caso aqui, não tem perigo nenhum nesse exemplo, né? Ele cria esses números com bastante valores e aqui está fazendo um paralelo nele para achar os números par. Beleza, tá tranquilo. Isso daqui não tem perigo nenhum. É só se atentar a isso. Então, voltando à melhoria, então o que teve? Teve uma melhoria nesse processo, melhoria nesse desempenho. Beleza? Vamos ver aqui, então. Estrutura condicional, case, também teve uma melhoria aqui, né? O benefício foi que o código fica mais legível e organizado, especialmente quando há múltiplas condições. Aqui eu deixei um exemplo para vocês na melhoria do switch case aqui. A gente coloca, né? Passa o objeto, aí você vai fazer a comparação, você já está declarando o i aqui, ó, e no i você já faz a comparação. Aqui mesma coisa, você declara aqui o s, né? Você faz a comparação e tudo mais. Eu acho legal essa ideia do switch case, eu vejo que eles vêm investindo bastante nessas melhorias do switch case, só que eu não sei, eu não uso muito, eu ainda prefiro usar o if. Eu acho que pode ser o pessoal falar um if dentro do outro, fica aquele embaralhado de coisa, né? Mas eu acho que o if, se você souber usar ele, eu acho mais legível de ver, né? Por mais que o switch case esteja melhorando, aprimorando aí, eu não sei. É costume, mas isso aí não muda nada, é preferência, na verdade, né? Então, mas não tem perigo nenhum. Então, mais uma melhoria aí, galera, também estão investindo bastante no switch case, não, se eu não me engano, não é o primeiro release que sai melhorias do switch case. É isso aí.
Galera, é isso, né? A gente viu algumas melhorias que o C Sharp fez da versão 8 para 9. Não teve, assim, pra gente assim, que gosta, né, no canal aqui, que eu gosto de trazer bastante coisa de código, assim, na prática, não teve tanta coisa assim que eu achei relevante, assim, de diferença de código, coisa que a gente usa mais no dia a dia para trazer. Teve mais melhorias, assim, em recursos que já existem, mas eu acho importante isso também, porque se a gente parar para pensar, se eles estão melhorando recursos que eles já têm, significa o quê? Que eles estão dando valor na plataforma, né? Eles não estão deixando de lado, eles não estão só fazendo por fazer e lançando versão. Não, está melhorando o que já tem, ou seja, está valorizando o produto para melhorar, para futuramente lançar coisa nova. Então, eu acho positivo essa parte de melhorar os recursos que já tem. E é isso, galera. Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários que a gente lê e responde. Beleza? Valeu e é nóis.